Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para a gente fazer um videozinho de retomada de conteúdo para avaliação. Lembrando vocês que cairão aí os capítulos 34 e 35, a Segunda Guerra Mundial e a Era Vargas. Eu estou projetando o livro aqui, que está marcando o capítulo 39, mas é porque a versão do livro é diferente da de vocês. Mas ele vai servir como base para a gente estudar da mesma forma, tá? Então, no de vocês começa aí na página 700, tá? E é capítulo 34, a Segunda Guerra Mundial. A gente precisa, então, pensar algumas coisas em relação à Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial ela vai acontecer de 1939 a 1945. Ela tem antecedência ali como a Primeira Guerra Mundial, que vai causar um desconforto principalmente na Alemanha e também um desconforto na Itália, que no Tratado de Versalhes não sai ali como um grande vitorioso. Na década de 20, chegando no final de 29, a gente tem uma crise no capitalismo, a crise acentuada, porque capitalismo já é crise, mas em 29 a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York, que vai fazer com que o capitalismo entre numa crise mais acentuada. Em consequência da crise de 29, a gente tem nos anos 30 a ascensão de governos autoritários no planeta. Isso inclui até mesmo o Brasil de Getúlio Vargas, que é o nosso capítulo 35, que vai cair na avaliação também. Mas aí a gente está falando de Japão, de Itália, de Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, Brasil, né? Então, essa ascensão de estados totalitários na década de 30 por sequência da crise de 29. Então, se a gente for falar aí de algumas causas da Segunda Guerra Mundial, que geralmente é o que se pergunta, né? Ah, mas por que aconteceu? Bem, a gente tem um assunto mal resolvido na Primeira Guerra, a gente tem uma crise do capital em 1929, que vai fazer ser possível a ascensão de estados totalitários na década de 30, em 32, 33, na Itália e na Alemanha, em 37 no Brasil, em 35 em Portugal e Espanha. Então, é esse espaço que a gente tem aí, é muito importante e, lógico, não somente esses estados autoritários, porque se eles ficassem dentro do território deles, não seria um problema para um conflito. Mas existe uma característica desses estados totalitários que vai gerar um conflito, que é o quê? Eles são militaristas e eles também são expansionistas. Então, eles têm essa proposta de expandir seu território, de alcançar e aumentar o seu território, né? Como a gente vê principalmente nessa aliança entre Japão, Itália e Alemanha, tá? Então, essa é a grande questão. A gente tem aí, antes da Guerra Mundial também, essas potências militares já expandindo o território, então, Japão já expande o território, Alemanha, Itália também expande território, muitos colocam o conflito Japão e Estados Unidos lá a partir de Pearl Harbor. Isso não é verdade, porque aqui nosso livro mesmo traz, deixa eu ver se dá para eu grifar aqui, não dá. Mas aqui nesse o avanço japonês, a gente já vê que em 1931, o Japão vai para dentro de um território que é a Manchúria, que hoje é noroeste da China, que era dominado pelos Estados Unidos da América. Então, é importante a gente saber que os Estados Unidos da América têm tentáculos no mundo inteiro, então é o grande império, só hoje são 800 bases militares espalhadas pelo mundo, então ali na região do Oceano Pacífico, os Estados Unidos têm algumas bases militares em pontos estratégicos, que para esse expansionismo japonês era um incômodo. Então, quando o Japão invade a Manchúria em 1931, ele se põe contrário ao expansionismo estadunidense naquela região, tá? Lógico, mais para frente a gente vai falar que a guerra se torna em caráter mundial
quando o Japão ataca a base de Pearl Harbor no Pacífico, que é uma base estadunidense. E aí, quando os Estados Unidos, de fato, entra na guerra, essa guerra ganha caráter mundial. Isso significa que todos os continentes estão participando do processo de guerra, tá bom? O imperialismo italiano, a gente também vai ver a Itália expandindo seus tentáculos. A Itália, ela vai para a parte do norte da África. Então, aqui no começo do texto, aqui a gente tem a Etiópia sendo citada, né, na atual região onde a Etiópia se localiza hoje, já em 1936. Então, esse trio, eles vão, esse eixo Berlim-Roma-Tóquio, essa aliança entre esses três países, Itália, Alemanha e Japão, eles têm uma política expansionista, tá? A escala nazista, gente, aí tem um monte de coisa para citar sobre os nazistas, né? Então, anexação de diversos territórios, começando aqui, ó, na Áustria, em 1938, e aí isso fica tranquilo para as relações europeias, porque o Hitler é austríaco e a Áustria é praticamente o mesmo povo que os alemães. Quando a gente vai pensar no que é a formação do Estado alemão, os austríacos e os prussianos que fazem essa disputa. Então, ali fica tranquilo. E aí a gente tem o avanço alemão, né? Então, aqui, ó, os Sudetos vai para a Alemanha, o que hoje é ali a Tchecoslováquia, também os alemães vão pegar, até que o estopim da guerra, e essa é uma palavra e uma questão que aparece sempre nas questões, nas avaliações externas, e o estopim da guerra? O estopim da guerra vai ser o Pacto Germano-Soviético, o pacto entre Stalin e Adolf Hitler, né, que vai acontecer em 1939, e eles vão decidir aí também partir, né, compartilhar, né, dividir a Polônia. Então, é nesse momento que a gente tem aqui, ó, em 3 de setembro de 1939, o início da Segunda Guerra Mundial, quando, de um lado, os nazistas invadem a Polônia e, do outro lado, os soviéticos também invadem. Qual é a proposta de Adolf Hitler dentro desse diálogo com Stalin, que era socialista, e o Hitler dizia que ia acabar com o socialismo? Mas por que Hitler dizia que ia combater o socialismo? Para que o lado capitalista deixasse ele se fortalecer, criar um exército e tudo mais. Então, França e Inglaterra, por exemplo, vão ali talvez acreditar que o Hitler ia fazer esse trabalho de fazer uma guerra com a União Soviética e destruir o socialismo, e aí França e Inglaterra não precisaria entrar nesse embate político. Porém, o que a gente sabe é o seguinte: Hitler, ele se arma, se fortalece, e em 1939 o que ele faz? Ao invés de agredir a União Soviética, eles fazem um pacto de não agressão. E aí Hitler concentra seu exército todo no leste, na fronteira com a França, tá? Por que Hitler faz isso? É uma jogada pensando no que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Se a Alemanha tem de um lado a União Soviética e do outro lado a França, se os dois estão contra a Alemanha, ele tem que montar dois exércitos. Então, ele fazendo um pacto de não agressão com os soviéticos, ele sabe que ele pode concentrar o esforço de guerra do outro lado. E os soviéticos não entrariam para comprar a guerra da França, que é um país capitalista. Ficaria meio que eles que se virem, tá? E lógico, mais tarde a gente vai ver que Hitler trai esse pacto e invade a União Soviética, que é quando a União Soviética entra na guerra, e aí a gente tem uma aliança do outro lado, né? Os soviéticos, junto com o mundo capitalista, França e Inglaterra, lutando contra o nazifascismo de Itália e Alemanha na Europa. Do outro lado, a gente tem o imperialismo japonês. Quando eu falo outro lado, eu estou falando lá no extremo leste da Ásia, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui, então, após o pacto e o início da guerra. O início da guerra, esse Para Saber Mais traz aqui uma tática de guerra de Hitler, né? Que é a Blitzkrieg, que é o ataque relâmpago. Então, Hitler acreditando que a guerra seria rápida, por quê? Os soviéticos estão
mobilizados ali, paradinho, né? Imobilizados por causa do pacto. A Inglaterra é uma ilha, então eu preciso dominar Paris. Essa é a proposta de Adolf Hitler. Dominar Paris e frear que os ingleses consigam desembarcar na França para auxiliar os franceses. Então essa era a tática. A tática de Blitzkrieg é uma tática relâmpago em que posiciona a tropa na fronteira, os aviões passam bombardeando toda a fronteira ali à frente do exército, vai causando o caos e o exército alemão vem varrendo tudo de forma terrestre, né? Então, primeiro os aviões bombardeiam, depois o exército entra por terra, devastando tudo que é possível. E dessa forma, os alemães conseguem avançar grandes extensões aí de terra, quilômetros e quilômetros adiante. Os nazistas também criam uma tática de bombardear Londres para fazer com que o governo londrino ou inglês se assuste, se acanhe e não entre numa guerra, né, contra a Alemanha, mas havia um pacto entre França e Inglaterra que eles teriam que estar, né, dentro da guerra. E aí a gente vai conhecer o personagem inglês, que é o Winston Churchill, o nome dele está por aqui, ó, certo? Onde está aí a mãozinha. Só para curiosidade, o nome da Força Aérea Alemã é Luftwaffe, ou WAF, né? Tá aqui também. E aí contando aí desses bombardeios a Londres e também da Blitzkrieg alemã em abril de 40, aqui nessa outra lateral, quando a gente está vendo aí a foto já de Adolf Hitler desfilando em Paris. A invasão soviética vai acontecer em 22 de junho de 41, uma operação chamada Operação Barbarossa, que está em negrito aqui, e os alemães vão invadir a Rússia e os russos vão utilizar a tática da terra arrasada, mesmo utilizada contra Napoleão Bonaparte, né? Que eles vão correndo, ao invés de ir ao encontro do exército adversário, eles vão correndo do exército adversário. Não por fraqueza, mas porque o inverno russo é muito severo. Então, se eles queimarem tudo e fugirem, eles fogem do conflito, não há mortos, né, dentro do território soviético, e aí o opositor tem que chegar no momento de decidir se ele vai prosseguir ou se ele vai voltar, porque ele está correndo risco de vida dentro do território por conta do frio e por conta da fome e de tudo mais, né? A batalha mais importante da guerra que vai acontecer dentro da União Soviética é a Batalha de Stalingrado, vão ser alguns meses de guerra, e para muitos historiadores é a Batalha de Stalingrado que vai determinar o início da queda do nazismo, né? na guerra, assim, do Terceiro Reich, quando o nazismo mostra suas fraquezas, né? Então essa é a grande questão. Aqui a citação da Batalha de Stalingrado, ó, de novembro de 42 a fevereiro de 43, então a gente tem aí cerca de 4 meses de guerra. 40 era a temperatura, menos 40, para vocês terem noção como que é esse frio russo da época. O mapa, a gente tem aqui as ofensivas nazistas. Eu quero que vocês observem aqui a fronteira da União Soviética é aqui com a Polônia, onde está essa mãozinha aqui. Essa é a fronteira. Olha aqui onde está Stalingrado. Olha o tanto que os alemães conseguiram avançar dentro do território russo. Tá? E outra, dominaram Paris. Essa cidade aqui, ó, Vichy, é para onde a capital da França foi transferida para que a França continuasse no jogo da guerra. Porque quando você perde sua capital política, você determina que o adversário venceu, né? Então a França transfere a capital Paris para Vichy, e aí os alemães ocupam Paris, mas ainda não dominaram a França, certo? E o Reino Unido aqui em cima. E aí as grandes batalhas vão acontecer aqui, ó, em Dunkerque, por exemplo, né, nessas praias do norte da França aqui, que vai ser o famoso dia D que nós conversamos em sala de aula, que aí é uma outra frente, né? Então, se aqui no leste
a derrota alemã começa em Stalingrado, aqui no oeste, a derrota alemã começa nessas praias do norte aqui, uma delas é Dunkerque, tá? Isso no dia D. Estados Unidos e Japão, aí aqui sim, 7 de dezembro de 41, 7 de dezembro de 41, o Japão ataca uma base militar que é Pearl Harbor, né? E aí é quando os Estados Unidos da América entram na guerra. E é aí que a guerra ganha caráter mundial. Repito, caráter mundial significa que todos os continentes estão envolvidos na guerra, não que a guerra esteja acontecendo em território de todos os continentes, tá? Então, se Brasil entra, se Estados Unidos entra, se Japão entra, se está acontecendo na África e também na Europa, já é de caráter mundial. Não que a Oceania não tenha importância dentro dessa forma de pensamento, mas a gente já está aí com uma guerra de caráter mundial, certo? Então, após os japoneses atacarem bases militares dos Estados Unidos, em Pearl Harbor, no Pacífico. Tá? Lembrando, os japoneses têm caráter militar expansionista e imperialista, que está os Estados Unidos ocupando aquele espaço ali, né, entra em conflito com os interesses dessa grande potência no Pacífico, né? E para a Itália e Japão fazer aliança, para a Itália e a Alemanha fazer aliança com o Japão é muito assertivo, porque o Império Russo e Chinês estão na Ásia, tá? As ofensivas dos aliados, quando a gente fala de aliados, nós estamos falando aqueles que estão lutando contra o nazismo. Então, aqui a gente já vê os franceses dominando o norte do seu país, auxiliados pelo Reino Unido, os soviéticos do outro lado, basicamente sozinhos, né? Ocupando seu território de volta, e aqui na África, canadenses, brasileiros, estadunidenses, os aliados vão formar uma grande frente de expulsão de principalmente fascistas, né, italianos, que aqui fica mais fácil deles ocuparem o norte da África, e empurrando de volta para dentro do seu território, beleza? Aqui a gente tem alguns nomes de batalha, como Batalha de Midway, né? Ali na ilha de Iwo Jima também. A gente tem aqui umas frentes que vão ser citadas, mas eu não vou entrar especificamente nos detalhes para não confundir vocês. Mas é importante pensar nessas frentes como países que estão se aliando para conseguir fazer frente contra o nazifascismo. Então, de um lado, a gente tem a União Soviética, basicamente sozinha, e do outro lado, países capitalistas se auxiliando para conseguir derrotar o nazifascismo, né? A bomba sobre o Japão. Eu não sei se o nosso livro ele trata disso, né? Esse livro atual, mas como esse livro aqui ele trata, é só a gente pensar o seguinte: essas bombas sobre o Japão, Hiroshima e Nagasaki, né? Essas terríveis armas que o ser humano consegue criar, elas vão ser lançadas após a morte de Hitler e após a morte de Stalin, já em setembro de 45, tá? 6 e 9 de setembro de 45, que vai fazer o Japão assinar sua rendição. Qual é a questão? A questão aqui, a gente já está numa outra disputa. O Japão já está vencido, só não se rendeu ainda. Que disputa que a gente está falando aqui? Já é uma disputa que a gente vai conversar nas próximas aulas, que é a Guerra Fria. Então, ali os Estados Unidos nada mais do que provar que tem bombas atômicas, utiliza o cenário da guerra para provar que tem bombas atômicas, e aí a gente tem já a Guerra Fria acontecendo aí, tá? Crimes contra a humanidade. O livro vai citar aqui os campos de concentração, existiam tanto na União Soviética, as gulags, também como existiam nos territórios ocupados pela Alemanha. Então, a Polônia vai ter os maiores campos de concentração, tá, nazista, que vai ter como objetivo principalmente exterminar o povo judeu. Porém, se a gente estender a propaganda nazista e compreender
quem seria exterminado a partir dessa propaganda, nós não estaríamos aqui pelo que representamos. Nós não somos arianos, não somos raça pura, então ciganos, judeus, homossexuais, pessoas de religiões, mestiços, negros, enfim, todos seríamos exterminados caso os nazistas vencessem a guerra. Aqui tem uma imagem que eu acho que é bem interessante, né? Estou passando aqui, eu acho que também deve aparecer no livro que nós temos atualmente, que é essa capa aqui, que é do Capitão América, a primeira edição do Capitão América. Essa capa ela é muito interessante, porque ela vai mostrar ali um salvador. Presta atenção que o Capitão América está vestido com as cores da bandeira dos Estados Unidos da América, vencendo o nazismo e o Adolf Hitler. Então aqui a gente tem todas as características do que representa o mundo capitalista, vencendo quem é contra esse tipo de modelo, né? Então a gente tem aí essas virtudes, né, do capitalismo vencendo e o patriotismo sendo representado também pelas cores dos Estados Unidos da América. E até hoje o Capitão América, ele é esse personagem, né? Vamos para o próximo capítulo, que para a gente aqui vai aparecer como 40, mas para vocês aí aparece como 35. A Era Vargas. A Era Vargas, ela vai chegar no Brasil, a gente aqui voltou para 1930, né? Então sai da guerra lá, volta para 1930. Vargas vai governar o Brasil de 1930 a 1945, nesse período que a gente chama de Era Vargas. Vai ser dividido em 3 fases o seu governo. Primeiro, um governo provisório, depois o governo constitucional e aí sim o Estado Novo. Vou pegar características de alguns, mas primeiro a gente tem que entender como Vargas chega no poder. O livro, ele geralmente coloca, deixa eu ver como que está aqui, como Revolução de 30. É onde eu quero chegar aqui. Governo Vargas, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Vou chegar lá, tá? Então, aqui, ó, achei. A cena política esquentou ainda mais quando Washington Luiz indicou o paulista Júlio Prestes para sucedê-lo na presidência da República. Então, o que a gente tem que entender aqui? Além dos partidos políticos, existem grupos de apoio ao governo. No Brasil, da década de 20, a gente tem a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, de cunho socialista, e a gente tem a AIB, Ação Integralista Brasileira, de cunho fascista. A gente tinha uma oligarquia que a gente chama de política do café com leite, onde, desde o início da República Brasileira, se alteravam no poder governos paulistas ou mineiros, né? A gente tem algumas exceções nessa alternância, mas era essencialmente essas duas províncias ou estados que tinham maior poder político, até porque tinham maior poder econômico, tá? Chegando na década de 30, quando a gente chega ali em 1929, a crise do capital, que eu citei no capítulo anterior, que é a quebra de bolsa dos Estados Unidos, vai abalar o Brasil também e o governo de Washington Luiz. Nesse momento, as oligarquias dissidentes, isso significa os grupos políticos que não estavam no controle da máquina governamental, eles vão se unir para conseguir derrubar essa oligarquia de São Paulo e Minas Gerais. E aí o que acontece é uma disputa política em 29 muito conturbada. E a gente tem um personagem que é muito importante nessa história, que é João Pessoa. João Pessoa é um personagem muito importante que ele vai fazer parte do cenário político nacional e ele é contra a oligarquia de São Paulo e Minas Gerais. E ele vai ser assassinado. E aí, esse assassinato de João Pessoa vai ser utilizado pelas oligarquias dissidentes para dizer: olha aí, quando aparece um personagem político que afronta o poder dessa elite que está colocada aí, os caras matam. Então, utilizando a crise, utilizando a justificativa da morte de João Pessoa, quando a eleição é encerrada e Getúlio Vargas perde,
essa oligarquia vai preparar um golpe. E é isso que vai acontecer. Vargas marcha do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro e assume a presidência do país a partir de um golpe. Quem havia ganhado as eleições era Júlio Prestes, candidato a São Paulo, mas não assume. E aí São Paulo agora vai ser governo de oposição, tá certo? Seguindo aí no governo, esse primeiro governo vai ser um governo provisório, ok? Dentro dessa proposta de governo provisório, Getúlio Vargas tinha que escrever uma nova Constituição. Nessa fase, como ele assumiu com um golpe, a Constituição ela é suspensa e não existe. Então ele governa. Quando chega em 1932, São Paulo faz uma pressão no meio, né, ali, 9 de julho de 32, está aqui a data, né? Revolução Constitucionalista de 32, em 9 de julho de 32, São Paulo vai às ruas e exige a troca do intermediário aqui de São Paulo, interventor, que é como se fosse o governador hoje, e também exige que Vargas cumpra a função de presidente, que é convocar uma Assembleia Constituinte e escrever uma nova Constituição para o nosso país. E aí a gente tem a movimentação no centro da cidade de São Paulo, né? Movimento Paulista de 32 perde nas ruas, perde nas armas, mas as duas exigências são contempladas. Troca-se o interventor de São Paulo e também convoca-se uma Assembleia Nacional Constituinte, que prepara a Constituição para o ano de 1934. Ela fica pronta e aí a gente vai ter eleições em 34. Porém, essas eleições, ela vai ser de forma indireta nesse primeiro momento, mas as eleições, a partir de 1937, seriam eleições diretas para o cargo, para todos os cargos, né? Principalmente o executivo. A gente precisa dizer aí que essa Constituição de Vargas vai trazer algumas coisas interessantes que o Brasil ainda não tinha visto, como, por exemplo, é o primeiro momento que as mulheres ganham acesso ao voto. Então, vai garantir os direitos trabalhistas, a CLT, e também o direito ao voto das mulheres, que viria a poder ser exercido em 1937, na próxima eleição, já que essa deveria ser uma eleição de forma indireta, tá bom? E aí a gente tem alguns pontos aqui, ó. Código Eleitoral, pluralidade econômica dos sindicatos, legislação trabalhista, CLT, e aqui tem a foto do Mussolini, porque ela é baseada na Carta del Lavoro do Mussolini lá na Itália, nacionalização progressiva das jazidas minerais, quedas d'água, ensino primário gratuito e frequência obrigatória, tá? E aí ele é eleito em 34 e começa o governo constitucional. Quem apoia o governo constitucional de Vargas, daqueles dois grupos de apoio a governo, é o integralismo, A e B. E olha o sinal que os caras estão fazendo aí nessa imagem, o sinal nazista, né? Uma referência àquele sinal muito feito por Adolf Hitler e por todos os nazistas ao redor do mundo, né? Então, nitidamente, a gente tem aí essa base do governo de 34 sendo a Ação Integralista Brasileira. E aí a gente tem, em 1935, a Aliança Nacional Libertadora sendo caçada, né, junto com o Partido Comunista Brasileiro. Em 1935, os comunistas se unem e tentam tomar o governo. Então, tentam um golpe de Estado que é fracassado, muitos comunistas presos, mas Vargas vai utilizar isso que aconteceu em 35 lá em 37. Porque quando chega o ano das eleições e ele não quer sair do governo, o que ele faz? Ele inventa que os comunistas estão tentando um novo golpe, inventa um documento chamado Plano Cohen, e a partir desse Plano Cohen, ele implanta o Estado Novo, coloca o país em estado de sítio, cancela a Constituição e assume com poderes totais, governando por decretos-leis. Então, quando a Constituição não existe. É aí que ele se mostra extremamente autoritário dentro do seu governo Estado Novo, que o motivo para todo mundo é o Plano Cohen. É lógico,
mais à frente a gente descobre, e a história mostra isso a partir de documentos, ou a partir da ausência de documentos, que o Plano Cohen era uma farsa, tá? E é dentro desse governo autoritário, esse governo com cunho fascista, esse governo ditador, que o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial. Em 1937 ainda, ele escreve uma nova Constituição, essa Constituição do Estado Novo, e aí a gente tem o país controlado por um autoritário de cunho fascista, um ditador, e ele controla os meios de comunicação a partir do DIP, que está aí na tela, que é o Departamento de Imprensa, né? Onde tudo que vai circular no Brasil de informação tem que passar pelos olhos, pela censura do DIP, Departamento de Imprensa e Publicidade, né? Aí a política de massa, ele vai mostrar o que quer, vai se aproximar do povo, então ele vai ficar conhecido como pai dos pobres, mãe dos ricos, né? Então, um presidente dos mais populares que nós já tivemos no nosso país, né? Então, dando com uma mão migalhas para a classe trabalhadora e do outro lado agradando os empresários e principalmente a burguesia internacional estadunidense, né? O Brasil, na Segunda Guerra Mundial, vai participar principalmente na Itália. Quem vai ser enviado são 25.334 homens da Força Expedicionária Brasileira em agosto de 42. Isso está tudo nesse parágrafo aqui. É a famosa FEB, Força Expedicionária Brasileira. É da aeronáutica, né? A aeronáutica é dividida em dois grupos, a FAB, Força Aérea, e a Força Expedicionária, a FEB. Tá? E aqui o fim do Estado Novo, quando vai se aproximando ali em 1945, a guerra acaba, o povo da guerra volta, e por terem lutado contra o fascismo, quando chegam no Brasil, não vão aceitar um governo autoritário. O que vai acontecer? Vão começar, né, os militares a exigir a saída de Vargas. Vargas ainda tenta um último golpe, que é convocar a população às ruas com o grito de queremos Vargas. Então essa é a grande saída para ele. Se o povo for para a rua e gritar queremos Vargas, ele fica, né? Ele vai usar mas como ele está, os militares contra ele, ele não vai ter força suficiente. E aí, em 29 de outubro, ele é retirado do governo, mas de forma bem tranquila, pacífica, já havia aceitado, e é convocada novas eleições para o Brasil, e essas eleições vão ser vencidas por Eurico Gaspar Dutra. Meus queridos, vou ficando por aqui. Mandem o link desse vídeo para todo mundo. Bons estudos. Se tiverem dúvida, mandem por e-mail ou então conversem comigo na escola na terça-feira, na primeira aula. Forte abraço e a gente se vê na terça.